A voz do empreendedor. Ouça agora a história de mais um profissional da região. Olá, está chegando mais um podcast A Voz do Empreendedor aqui na programação da sua Rádio Terra FM e também em vídeo através das plataformas digitais da Terra FM, do Jornal Folha do Mate, nosso canal no YouTube e também compartilhado através da nossa página no Facebook. O A Voz do Empreendedor é apresentado de segunda a sexta-feira, sempre por volta das 6h30 da tarde, onde a gente traz histórias de empreendedores, cursos de qualificação aqui na nossa região, eventos que são desenvolvidos dentro dessa área e também livros que são publicados com essa temática. É sempre importante a gente estar compartilhando esse conteúdo, disseminando a ideia do empreendedorismo. Com um oferecimento sempre de Aliança Imóveis, que apresenta o residencial Veneza, apartamentos com 2 dormitórios, opção com suíte e 2 vagas de garagem, condomínio com salão de festas e área social arborizada. Ótima localização, é na Emílio Michels, a poucas quadras do centro. O oferecimento também de Prefeitura de Venâncio, Tua Vida Melhor, JM Automóveis com 2 unidades em Venâncio Aires. O seu carro novo nesse final de ano está em JM Automóveis. Unisque, Universidade de Santa Cruz do Sul, vestibular complementar com inscrições abertas. Acesse unisque.br/vestibular. Compumate Softwares Corporativos, na Emílio Selba 825. Compumate tem um sistema completo de transporte com emissão de conhecimento eletrônico e manifesto, comprovante de entrega pelo celular, tabela de frete, controle de despesas e o gerenciamento total da sua frota. E ainda Turco Armas e Clube de Tiro, que faz encaminhamento completo de registro e porte de armas na Rua Henrique Villanova 1178. E no nosso podcast de hoje a gente tem o prazer de receber aqui Júnior Bono, da FBNet. E aí, Júnior, tudo bem? Uma boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui, obrigado, agradeço o convite e vamos lá. Bom, vamos contar um pouquinho, recordar um pouquinho dessa história da FBNet, que está comemorando também mais um aniversário. Como começou, Júnior, a tua trajetória nesse setor aí que a gente fala aqui que todas as empresas sofrem transformações, mas eu acho que a tua empresa nesse período aí talvez tenha sido uma das que mais acompanhou toda essa evolução e mudanças, né? Eu sempre, desde pequeno, né, fui sempre bastante aficionado por tecnologia e tanto que lá nos meus 15 anos lá comecei a fazer um curso de eletrônica e depois eu fui evoluindo para a área da informática e em 2006, então, acabei fundando a FBNet. E desde 2006 até agora, que a nossa empresa então tem 16 anos, né? Temos 16 anos de idade, nós já mudamos 6 vezes de tecnologia. Aproximadamente a cada 2 anos e meio a tecnologia troca por uma outra tecnologia, já que o setor digital, o setor da comunicação, ele está em constante evolução, troca de tecnologia, evolução de capacidade. Inclusive essa semana eu me peguei calculando, lá em 2006... se utilizava a internet de escada, né? 56K no máximo, né? Então 9K é uma velocidade bem comum. E hoje nós estamos falando da velocidade de gigabit. Isso aí, saiu de 56K para gigabit, não parece nada, mas isso é 17 mil vezes mais velocidade em questão de 16 anos, né? E não vai parar por aí, né? A velocidade vai continuar evoluindo, nossos equipamentos vão ficando cada vez melhores, mais rápidos, e a internet hoje está na palma da nossa mão, né? Quando decidiu empreender na área, Júnior, escutou muita gente pensando, o que vai fazer nessa área? Isso não tem futuro, isso é coisa de louco. Escutou muito isso? Sim, isso é bem comum quando a gente vai montar um negócio novo ou vai colocar uma ideia, né? Principalmente as startups passam por isso hoje em dia. Não, isso aí não vai dar certo, onde é que vai encaixar isso aí? Isso aí não vai dar dinheiro, isso não tem para onde ir. Mas eu aprendi ao longo dos anos também me afastar dessas pessoas. Eu tenho vários amigos, alguns mecânicos, outros de eletrônica, e eu converso muito com eles e alguns eu tive que me afastar, porque eu tenho um exemplo de um amigo meu que é mecânico e um dia eu trouxe uma ideia mecânica e não sei o que, olha, eu vou fazer isso. Ele nem entendeu a minha ideia. Não, isso aí não vai dar certo. Então eu acho que essas pessoas a gente não pode escutar. Porque o pessimista ele está em todo lugar. Inclusive se diz, né, que o pessimista vê um problema em cada solução. Então eu acho que
Se você quiser empreender, quer montar seu negócio, ou quer estudar algo novo, fazer algo novo, te afasta dos pessimistas. Porque, como eu falei antes, ele acha um problema em cada solução que você trouxer. E nessa trajetória, nesses 16 anos, Júnior, a empresa foi crescendo bastante. Como é que foi para vocês, gestores, administradores da empresa, acompanhar esse crescimento e manter o estilo de trabalho de vocês? Isso é um desafio diário, na realidade, né? Ele tem que ser regado por bastante estudo. Na área da tecnologia, não dá para eu fiz esse curso aqui agora, eu domino essa área aqui, e eu sou o cara e não preciso mais fazer nada. Muito pelo contrário, né? Dizem que a pessoa que tem 100% de certeza de alguma coisa é um idiota, porque a pessoa que realmente é entendida do assunto, ela vai lhe dizer assim, não, eu tenho X% de certeza que é assim, porque as coisas mudam. E a verdade, ela é verdade até que alguém vem e prova que é o contrário, né? Que dá para fazer diferente. Então, no setor de tecnologia, o estudo, a leitura de notícia, de informação, ela é constante. Você tem que fazer isso diariamente. E eu, particularmente, como eu gosto disso, eu sempre fiz isso. Então, eu tenho já isso por hábito, desde lá dos meus 15 anos, né? Onde o acesso da informação é bem diferente, né? Lá, aos meus 15 anos, eu assinava a revista, né? Tinha as revistas que a gente fazia assinatura para poder ter acesso à informação. Hoje, a gente vai lá na internet e está a informação disponível. E eu acho que o maior desafio do meu negócio ao longo desses 16 anos, porque a gente saiu de quase nada de clientes, atendendo o interior de Venâncio Aires, para atender o centro de Venâncio Aires e posteriormente as cidades vizinhas. Hoje a gente está com um pé no Vale do Rio Pardo, outro pé bem plantado também no Vale do Taquari. A gente está atendendo hoje 15 cidades, né? Então a gente expandiu muito o nosso negócio cresceu muito, continua crescendo. Mas o desafio maior de qualquer negócio hoje, ao meu ver, é gestão. Ele saiu um pouco da área técnica, porque lá 15 anos, 16 anos atrás, como eu falei, o acesso à informação é muito mais difícil. Então você fazer um bom curso de alguma técnica, de algum equipamento é algo difícil. Hoje está disponível no Google, como a gente estava comentando aqui nos bastidores, né? Você tem sites que vendem curso a valores simbólicos praticamente. Então o acesso à informação ele está muito mais fácil, mas hoje eu acho que o desafio de qualquer negócio está muito mais direcionado à gestão. Gestão do teu negócio, gestão financeira, gestão de pessoas, né? Que é um grande desafio, né? Porque a mão de obra no setor de tecnologia ela praticamente inexiste. Né? Você acaba tendo que formar a sua mão de obra dentro da empresa, contrata as pessoas, treina, e é um processo, né? Você contrata a pessoa, treina ela vai embora. Você contrata outra pessoa, treina, vai embora. Aí você contrata mais uma pessoa, treina, esta fica. Então você tem todo esse processo, esse custo, mas evoluiu muito. Eu estou bem ansioso, eu acho que a gente tem grandes coisas para vir ainda agora no futuro no setor de tecnologia. 16 anos, Júnior, muitas passagens marcantes com certeza nessa trajetória. Se fosse elencar algumas aí de momentos que foram marcantes no desenvolvimento da FBNet, quais tu pontuaria? Eu acho que uma das coisas que me marcou bastante foi os primeiros 100 clientes, porque a gente tinha na época, é um contexto completamente diferente, né? 15 anos atrás, e a gente tinha na época a visão, quando nós tivermos 100 clientes, nós vamos ser uma baita de uma empresa já, né? E aquilo me marcou, porque aquilo é uma coisa que está latente na memória da gente, né? E obviamente uma coisa que me marcou também quando a gente iniciou a expansão para outros municípios, porque a gente é uma empresa que nasceu em Venâncio, a gente nasceu atendendo o interior de Venâncio, que era algo que até hoje as grandes operadoras não têm interesse de atender, né? São as pequenas empresas, que nem a minha, que acabam fazendo a inclusão digital, levando a internet para o campo, para o interior, para o agricultor, para ele poder ter o mesmo acesso que uma pessoa que mora aqui no centro da cidade. Mas eu acho que o que me marcou também foi há 4 anos atrás, quando a gente iniciou a nossa expansão, que a gente foi mais para o Vale do Taquari, expandiu a empresa. Isso também se deve ao fato de que, naquela época, eu vendi a minha operação que eu tinha em Porto Alegre, né? Que pouca gente sabe, né? Que a FBNet é uma empresa daqui, local, Venâncio Aires, mas eu já tive uma operação com alguns sócios em Porto Alegre. A gente já atendia, eu atendia
shopping em Porto Alegre, construtora, empresas, BRDE eu atendia, né? A gente atendia muitas empresas lá em Porto Alegre, trabalhava no âmbito corporativo com sócios que eu tinha na época, então eu fazia lá, eu ia para Porto Alegre às vezes lá e dormia no data center, né? Tinha que fazer uma virada de equipamento de madrugada, levava aqui meu cobertor, um travesseiro e acabava dormindo dentro do data center lá, porque tinha que fazer a virada de equipamento lá em Porto Alegre. E aí, há uns 4 anos atrás, eu vendi a minha participação na sociedade, estava um pouco cansado de ir a Porto Alegre e todo esse trajeto. E aí eu foquei novamente na nossa região e aí culminou na expansão da FBNet, né? Hoje, se alguém me perguntar aonde a FBNet vai parar, eu não sei. Eu acredito que a empresa ainda tem muito, né? Nós temos muito gás, temos muita coisa ainda para fazer, a gente tem muitos planos, né? Obviamente não vou contar os planos aqui para concorrência, mas a gente tem muitas coisas em andamento, em planejamento, e estamos muito otimistas, né? Porque o setor de tecnologia, como a gente esteve conversando nos bastidores, né? Olha o que está virando a inteligência artificial, né? Então, a gente tem tanta coisa que vai vir ainda, que vai mudar a nossa sociedade, né? Alguns especialistas dizem já, eu li um artigo da Samsung, que isso aqui em alguns anos não existe mais. Isso aqui, que a gente tem um celular, que a gente carrega para cima e para baixo, não existe mais, não vai mais existir. O que vai vir no lugar do celular, não sei. Se nós vamos implantar alguma coisa na mão e vai teleprojetar na mão, eu não sei. Eles não disseram o que vai substituir, né? Mas eles estimam que o próprio celular deixe de existir no futuro. Então, olha o que ainda temos para vir, né? O caminho. Se tudo isso for para beneficiar a nossa vida, tornar a nossa vida melhor, perfeito, sou total apoio. O que não pode é a gente ficar totalmente dependente da tecnologia, né? E, Júnior, tem muita gente nesse momento nos assistindo na rede social, utilizando a internet da FBNet, mas talvez não conhece a empresa, assim, os números, quantidade de funcionários, os municípios que atendem. Apresenta um pouquinho da FBNet para quem está nos acompanhando. Claro. Hoje a FBNet tem, pelo último número que eu tenho dessa semana, tem mais de 110 funcionários, né? Uma boa parte aqui em Venâncio, né? Mas distribuída também por Lajeado, Teutônia, Estrela, onde nós também temos sede. Nós atendemos do Vale do Rio Pardo, nós atendemos então um pouco de Santa Cruz do Sul, né? A região ali de Pinheiral, Monte Alverne. Atendemos o município de Passo do Sobrado e Venâncio Aires, que é então a nossa atual sede. Indo para o Vale do Taquari, né? Daí a gente já vai para Mato Leitão, já vai para Santa Clara do Sul, Cruzeiro do Sul, Lajeado, Arroio do Meio, Estrela, Teutônia, Bom Retiro do Sul, Fazenda Vila Nova a gente atende, Poço das Antas a gente atende, município de Imigrante, Colinas. Então a gente tem hoje uma área de cobertura boa, grande. Uma das nossas metas não é abrir muito esse leque, porque a gente foca muito no nosso atendimento, né? Porque nós somos uma empresa de pessoas para pessoas. Então, quando você liga para a FBNet, você está falando com uma pessoa, você não está falando com um robô, é uma pessoa. E, obviamente, às vezes as pessoas cometem erros, mas elas também são muito mais assertivas hoje do que um robô, né? Então, hoje nós somos uma empresa de pessoas para pessoas. A FBNet, ela nasceu pequenininha, a gente foi evoluindo ela. Hoje a nossa frota é de 30 veículos. Trabalhamos, nosso suporte técnico, para que os ouvintes entendam, é nosso, é próprio. Ele não é um suporte técnico terceirizado. Ele é 24 horas por dia, 365 dias por ano. Ele funciona 24 horas por dia aqui em Venâncio Aires, inclusive no nosso novo local, que a gente está terminando a construção, mas ele já está funcionando lá. Então, se você ligar para a FBNet e chamar no WhatsApp às 3 horas da manhã, vai ter uma pessoa lá que vai lhe atender. Nosso setor de assistência técnica trabalha direto 7 dias por semana. Claro que daí não noturno, né? Porque ele trabalha no diurno, mas nós trabalhamos sábados, trabalhamos domingos, trabalhamos feriados. Então, se você tiver um problema técnico, teve alguma situação que aconteceu no domingo de manhã, possivelmente você vai ser atendido no mesmo domingo, né? Vai vir um técnico na sua casa arrumar a sua internet, se tiver disponibilidade, tiver agenda, tiver clima, porque não necessariamente quando a gente
não faz o atendimento porque nós não queremos ou não podemos, né? Às vezes nós temos fatores climáticos, está chovendo, né? E o técnico vai ter um risco de vida, de encostar uma escada num poste, por exemplo, né? Mas o nosso suporte técnico, assim como a assistência técnica trabalha, suporte técnico 24 horas, assistência ao cliente sábados, domingos, feriados, e aí a que cuida de toda a estrutura de rede, essa sim fica em regime de plantão, acontecendo um fato que afete alguns clientes mesmo de madrugada, vai ter uma equipe de madrugada que vai fazer a solução daquele problema o mais rápido possível, né? Então a FBNet, a nossa missão, inclusive no ano que vem, é investir muito na melhoria nisso. Exatamente por isso a gente começou a construção de um novo local, né? A gente ainda não transferiu toda a assistência técnica para lá, mas vai transferir, e o nosso objetivo é melhorar muito esse processo no ano que vem, porque o cliente hoje, como a gente veio falando, né? Internet é uma coisa tão importante. As pessoas estão assistindo esse podcast, essa live via internet, mas elas podem estar estudando, elas podem estar resolvendo um investimento, aplicando em ações. Então hoje a ausência de internet dentro de uma residência, ela é como você ficar sem energia elétrica. Você chega em casa, o que eu vou fazer agora? Né? Então a gente também entende isso, então a nossa meta é melhorar o tempo de correção de problemas, porque é o que os nossos clientes esperam, né? Então a FBNet, ela é uma empresa que se transforma ao longo dos anos, saiu de uma ideia de amigos, né, numa época totalmente diferente de agora, para uma empresa que, na minha visão, dê sucesso, porque a gente vem crescendo a cada ano. Isso mostra a confiança que os nossos clientes têm, que são nossos clientes há 15 anos, 16 anos, né? Vários, não vou citar aqui, mas tem muitos clientes que eu lembro daquela época, que contrataram a primeira internet conosco, estão até hoje com a gente. Olha, não, os caras fazem um bom trabalho dentro do possível, estão aqui conosco ainda, provando que a gente se esforça para atender bem a todas as pessoas, e estamos trazendo novidades, né? Esse ano, por exemplo, a gente lançou um serviço de câmeras, que é inédito, né? Que é uma dificuldade de muitos clientes nossos, que você tem uma câmera na sua casa, você tem que chamar um técnico de informática, tem que comprar câmera, tem que instalar equipamento. E aí acontece aquela história pior, né? O ladrão entrou dentro da sua casa, levou a câmera junto. Levou toda a filmagem junto, né? Então a gente lançou um serviço de câmera super acessível, que é totalmente online. Você coloca a sua câmera aqui no seu estúdio, na sua casa, a imagem está armazenada dentro de um sistema, dentro do data center da FBNet. Então mesmo que o ladrão roube a câmera, a filmagem você já tem. Então a gente percebeu que, além do serviço de internet, as pessoas também estão procurando mais coisas, e o que a gente está encontrando de dificuldade, a gente está tentando de trazer alguma solução para esse problema, essa situação que o cliente tem. E a gente não vende nada, isso é uma coisa bem legal que eu quero falar para todos, assim. A gente não vende nada que a gente também não usa. Então isso é uma coisa que eu tenho por mim. Eu não vou vender nada para ti, né, Daniel? Algo que eu também não uso. Então, por exemplo, serviço de câmeras, que é algo que a gente lançou agora na Expo Vale, agora em Lajeado esse ano, mês passado. O que acontece? Esse serviço a FBNet usa, nós usamos em todas as nossas sedes, eu uso na minha casa, é um serviço muito bom. Na minha visão, um dos melhores que eu já encontrei até hoje, porque antes de ter um sistema assim, a gente fez uma pesquisa, então, na usabilidade do serviço. E a gente não vende aquilo que a gente não utiliza. Telefone fixo que a gente vende para os nossos... Nós usamos o mesmo telefone fixo. Se ele tiver com problema, nós também estamos com problema. Então, isso também nos demonstra para o nosso cliente que na hora que houver uma situação, algum problema, porque inevitavelmente acontece, né? A gente trabalha com tecnologia, trabalha com equipamentos, trabalha com cabo de fibra ótica, e essas coisas inevitavelmente apresentam problemas. Mas a gente também vai estar preocupado em resolver esse problema, porque a gente também usa o mesmo serviço, né? Então, assim, eu tenho muito orgulho de falar da FBNet, até porque eu trabalhei muito nela já, trabalho ainda hoje, né? Muito. Então, é uma empresa que eu tenho muito orgulho de estar trabalhando nela, de um setor que eu gosto, que eu amo tecnologia, eu gosto de tecnologia. E a gente teve vários fatos marcantes, né? E eu citei esses dois, né? Que são os primeiros 100 clientes, né? Muitos deles ainda conosco hoje.
E eu acho que essa abertura que a FBNet fez para se tornar uma empresa regional, sair do local para regional, é uma coisa que me marcou bastante também. E como empreendedor, Júnior, a gente vê você muito envolvido em entidades, em projetos, programas, enfim, de estar fomentando o debate, de estar se envolvendo, criando conexões. O quão importante isso é pro empreendedor, de ter essas parcerias, esses contatos e ao mesmo tempo de ajudar num ecossistema da região de fomentar o desenvolvimento dos municípios. Isso. Eu acho que qualquer empresa que for empreender em alguma região, algo de fundamental que tem que ter na região é uma boa mão de obra. A gente fala assim, mão de obra, como se o empresário fosse lá e contratasse um gado. Não é isso. A minha empresa ela é formada por pessoas. Quando um cliente nosso liga para o nosso call center, não tem como eu, Júnior, lá atender aquela pessoa. Então eu tenho uma pessoa lá que eu pago, então, né, que eu ensino, que eu treino, que faz esse atendimento. E quanto melhor essas pessoas forem na região, né, em termos de educação, em termos de conhecimento, melhor é para as empresas. E não só a FBNet, isso é melhor para o comércio, isso é melhor para a economia, isso é melhor para a indústria, isso é melhor para as próprias pessoas que vivem naquela região. Porque em vez de você contratar um eletricista que vai fazer um péssimo serviço na sua casa, deixar tudo torto, tudo mal acabado, você vai ter um eletricista muito mais treinado que quando ele fizer esse serviço vai fazer um serviço muito melhor na sua casa. Então eu acho que o pilar que a gente não pode deixar de esquecer de jeito nenhum é a educação. E eu, como nós estávamos comentando nos bastidores, eu participo de várias entidades onde eu sou voluntário, eu não ganho absolutamente nada, né? Participo, eu tento sempre que possível fomentar essa parte de educação dentro da minha própria empresa. Como eu falei antes, né, a gente acaba contratando mão de obra não qualificada, treina ela e ela vai embora. Mas eu tenho certeza absoluta que aquele treinamento que aquela pessoa recebeu e ela foi embora, que de certa forma é um prejuízo para a FB, né, porque ela teve que gastar dinheiro para ensinar essa pessoa, mas eu tenho certeza absoluta que a gente ajudou a melhorar essa pessoa, a ela ter mais conhecimento. Então, mesmo que ela não aproveite mais para trabalhar para a FB, ela com certeza vai aproveitar isso na próxima empresa que ela trabalhar, ou na empresa que ela for abrir, ou se ela for um autônomo que for trabalhar por conta, ela vai aproveitar isso. E eu acho que isso, eu penso muito num ditado que o Henry Ford falou uma vez, e eu acho isso fundamental, e eu levo isso para mim, que diz assim: pior do que você treinar uma pessoa e ela ir embora, é você não treinar essa pessoa e ela resolver ficar. Então eu acho que isso aí dá diretriz, e eu acho que nós como empresários, que a gente sabe que o nosso sistema de educação brasileiro, ele ainda é muito falho, né? Ele é muito moroso, ele demora muito. Nós que somos do setor de tecnologia, onde as coisas mudam a cada 2, 3 anos, gente, eu estou falando de mudar completamente, de você usar um equipamento e aquele equipamento foi totalmente obsoleto e você usa um totalmente diferente. Isso acontece a cada 2 anos e meio no setor de tecnologia, no meu setor de internet. E a gente percebe que a educação em si, ela tem uma tendência muito demorada para fazer essa evolução. E os tempos são outros. Eu até estive numa palestra na semana passada que se esteve falando sobre exatamente isso aí. Em quanto tempo a sociedade dobra a informação no mundo, né? Pois bem, lá na década de 60, a cada 80 anos, 60 anos, dobrava a informação que a humanidade produzia. Hoje, nos tempos de 2021, 2022, a cada 19 minutos nós dobramos a quantidade de informação que o ser humano produz. Quer dizer que são pessoas escrevendo opiniões, artigos, pesquisas. Então, hoje é impossível alguém acompanhar isso. E eu acho que o sistema de educação, ele tem seus méritos, ele tem que existir, e a minha crítica é para a gente poder melhorar ele. Inclusive, eu, como voluntário, trabalho em ações para a gente poder melhorar a educação para os jovens, para os meus filhos, inclusive, né? Porque o sistema de educação, eu acho que ele ainda não se deu conta da evolução da informação que nós temos hoje. Hoje não faz mais sentido você cobrar do aluno em que ano que o Brasil foi descoberto. Se ele vai em 30 segundos na internet, ele tem essa informação.
Então eu acho que é muito mais importante a gente aprender o contexto das coisas. Por que isso aí aconteceu? Por que o Brasil foi descoberto em 1500? Por que o cara saiu lá de Portugal? O contexto da história, e sair um pouco da questão da decoreba de informação que ainda hoje predominantemente domina o sistema de educação. Então, eu como voluntário que participo em várias ações, né, inclusive eu tenho algumas metas para o ano que vem, é a gente ajudar a melhorar, não ir lá numa escola, por exemplo, para vender uma coisa. Não, eu acho que isso a minha empresa se resolve sozinha, né? Não preciso ir lá numa escola, mas tentar de alguma forma incentivar o jovem a estudar, a seguir na tecnologia, porque a tecnologia, inevitavelmente, ela vai estar presente em qualquer setor. Qualquer setor. Então, hoje, se eu vou aprender robótica, eu vou fazer uma aula de robótica, mesmo que eu não seja uma pessoa que vai desenvolver robô, vai programar robô, cara, daqui a pouco eu vou estar trabalhando lá numa indústria alimentícia, que do meu lado tem um robô trabalhando, e eu preciso saber como é que aquele robô funciona, ou pelo menos ter uma noção do que ele faz, como ele opera. Então, hoje, a tecnologia ela vai estar presente em qualquer setor. Então, eu acho que seria fundamental, eu acho que nós já estamos 10 anos atrasados, nós deveríamos estar aprendendo na escola programação. Por que programação é importante? Pô, eu vou fazer um site para minha empresa. Pô, é interessante eu saber como é que aquilo ali funciona. Mesmo que eu não vou desenvolver, vou contratar uma empresa para fazer isso, mas é interessante eu saber. Porque depois eu vou usar o meu computador, eu vou querer fazer um BI da minha empresa, né? Que se fala bastante, né, do BI da empresa. O que é o BI? BI é uma coletânea de dados estatísticos da minha empresa. E hoje eu acho que empresas que não fazem esse controle tem muito problema. Indústria, né? Um BI você pode controlar o fluxo de produção, chegada de mercadoria para a produção de um produto, se isso está andando, está dentro do prazo, está fora do prazo, o pessoal está produzindo a meta, não está produzindo a meta. E essa programação de BI, você tem que ter uma noção. Então, você como gestor, você não precisa ser o expert em BI. Você pode contratar uma empresa para fazer isso. Mas eu acho que você tendo um conhecimento daquilo ali é muito importante. Então, eu sou voluntário em vários projetos. Estou me envolvendo cada vez mais nisso, porque eu acredito que no dia que eu não estiver mais aqui, né, que um dia vai acontecer, como todos nós, né, a gente tem que deixar alguma coisa para a sociedade. E eu acho que a única coisa que ninguém nos toma, né, que ninguém vai nos tomar, né, roupa pode ser tomada da gente, dinheiro pode ser tomado, propriedades, né, liberdade a gente pode perder, que é uma discussão latente, mas o que a gente sabe, o que a gente tem de conhecimento, ninguém vai tomar da gente. Então, eu sou voluntário em vários projetos, alguns eu pretendo trazer para Venâncio no ano que vem, se possível, né? Sou voluntário em outros projetos em outras cidades, mas a ideia sempre é estimular os jovens, né? Porque pode assim, qual é o interesse da FB nisso? Gente, se houver melhores pessoas, mais bem treinadas, a minha empresa tende a ser uma empresa de muito mais sucesso, né? Quem sabe a gente vai atender outras regiões, né? E tendo pessoas que sejam inteligentes em todos os setores. A FB não precisa só de técnico de instalação. Ela precisa de contador, ela precisa de gente fiscal, precisa de gente que cuida do administrativo, gente que cobra, gente que confere cobrança, confere sistema, né? Eu preciso de gente do RH, eu preciso de gente no estoque, eu preciso de mecânico, eu preciso de eletricista, eu preciso de encanador, eu preciso de um monte de pessoas. E quanto melhor qualificadas são essas pessoas, melhor também fica o nosso trabalho, né? Bacana, Júnior. Olha, muito legal poder conversar contigo e com certeza vamos em 2023 retomar esse contato, falar mais vezes e com certeza estar divulgando esses projetos também aqui para a nossa cidade. Parabéns pela história da FBNet, que seja um final de ano muito bacana para ti, para toda a equipe e o 2023 ainda melhor. Obrigado, foi um prazer estar aqui. Muito bem, Júnior Bono foi nosso entrevistado de hoje, contando um pouquinho da história da FBNet, trazendo também esses assuntos que são tão importantes para a área do empreendedorismo. E esse é o nosso objetivo, de fomentar esses debates, trazer informação, fazer com que você que é empreendedor também tenha noção de história de outras empresas, ou para você que sonha em empreender, saiba como é que é desenvolver uma empresa. O oferecimento sempre de Turco Armas e Clube de Tiro, Compumate Softwares Corporativos, Unisque, JM Automóveis,
Imóveis, Prefeitura de Venâncio Aires e Aliança Imóveis, empresas que também têm esse objetivo de fomentar o assunto do empreendedorismo. Encerramos o episódio de hoje do nosso podcast. Lembrando que de segunda a sexta-feira, sempre por volta das 6h30 da tarde, a gente aborda assuntos através da programação da Rádio Terra FM e repercute esse material também no nosso YouTube, Facebook, na edição de sábado do Jornal Folha do Mate, em nossa coluna do A Voz do Empreendedor. Um grande abraço a todos e obrigado pela companhia.